Agora o nosso assunto vai ser saúde, leitos de UTI aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar agora com o médico Marcos Lima de Freitas, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio Grande do Norte. E olha só, a oferta de leitos de unidades de terapia intensiva em estabelecimentos públicos conveniados ao SUS ou particulares aumentou cerca de 45% desde que o Brasil passou a enfrentar essa pandemia da Covid-19. Como é que está a situação aqui no Rio Grande do Norte? Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Gerlane, bom dia ao Harry e a todos os ouvintes da 96 FM. Bom, a situação, nós tivemos, como todo o país, uma ampliação no número de leitos pela necessidade da pandemia, né, na assistência a esses pacientes críticos, né, essa forma mais grave da doença, que afeta uma parte dos pacientes que são acometidos da doença, e em todo o país ocorreu essa ampliação de 45%, e nosso estado não poderia ser diferente, né. Eu introduziria nosso tema aqui falando um pouquinho sobre a importância da UTI, né? A UTI digamos, um equipamento que a medicina tem, recente dentro da história da medicina, né? Vem de meados do século passado e se comprovou que a partir do advento da UTI, houve uma redução da mortalidade dos pacientes em torno de 70%, né? Então, assim, é um equipamento extremamente importante para assistir esses pacientes críticos e que agora, nesse momento de pandemia, se tornou um elemento extremamente ainda mais importante pela demanda, pela necessidade tão rápida de demanda por leitos de UTI, né? Apesar dessa importância, doutor Marcos, o índice de UTI por habitante na rede pública aqui no Rio Grande do Norte ainda está bem abaixo do que deveria estar ou do que é preconizado. Isso, é uma situação crônica que já vem de muitos anos, né? Nós temos sempre pacientes aguardando leitos de UTI em uma fila, ou seja, a gente sabe que o tempo conta para o prognóstico daquele paciente, não apenas para, digamos, o prognóstico da doença que ele enfrenta, mas também a cada hora que você passa com aquele paciente esperando um leito de UTI, você aumenta o custo, né? E, logicamente, também aumenta a mortalidade, aquela morte evitável, né? E que, ou seja, com um prejuízo enorme, né? E isso é crônico, tanto que o Conselho de Medicina tem uma ação civil pública que na Justiça Federal desde 2012 e que de 2017 para cá entrou em fase de execução. E por essa ação nós tivemos uma ampliação de 135 novos leitos ao longo desse período, né? Uma boa parte desses leitos foram abertos agora na fase da pandemia, mas desde 2017 que estão sendo disponibilizados para a rede pública novos leitos de UTI baseado nessa ação civil pública que o Conselho de Medicina ajuizou junto à Justiça Federal. Então é um problema crônico, infelizmente. Nós temos aí um índice abaixo da necessidade, que seria entre 1 e 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Nós estamos aí na rede pública 0,96, segundo os dados do Conselho Federal de Medicina, e nós precisamos ampliar esses leitos e ter leitos disponíveis sempre que algum paciente entre em situação crítica. E desses leitos, né, que foram ampliados, que começaram a ser criados a partir dessa ação civil pública, boa parte, como o senhor falou, foi disponibilizada para o tratamento da Covid-19. Existe uma preocupação do Conselho de que esses leitos sejam desativados ao passo que os números da pandemia estão baixando? Na realidade, os que estão tutelados por essa ação não serão desativados, porque há a tutela da ação, né? Esses leitos, eles permanecerão perenes, né? Porque há uma ação judicial que protege, digamos, essa permanência desses leitos. É importante dizer que não é apenas abrir leitos, é importante também uma boa distribuição desses leitos, né? Tanto que em 2017 a preocupação era de abertura de leitos em polos do interior do estado. Então foram construídas 3 UTIs novas, né? Em Pau dos Ferros, em Caicó, em Currais Novos. Isso foi em 2018, né? Nós conseguimos avançar com novas UTIs na região do Seridó, na região do Alto Oeste, porque há necessidade também dessa regionalização. E esses leitos eles estão tutelados pela Justiça. Então a expectativa é que esses 135 leitos que já foram abertos e outros que deverão ser abertos porque não atingimos ainda o objetivo final da ação, serão mantidos.
Esses leitos, doutor Marcos, não podem ser desativados esses que foram adquiridos através da ação, como o senhor já falou, mas a CESAP já começou a desativar alguns leitos por causa da redução dos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Qual é o comprometimento do sistema de saúde em relação a essa desativação? É importante que a gente diferencie aí o que é leito de UTI, ou seja, aquele leito de UTI com todo o instrumental, com toda a tecnologia necessária para um leito de UTI, todos os recursos humanos necessários para que se você mantenha um leito de UTI, e outros leitos que a gente pode chamar de semi-intensivos, que são os leitos de unidade de cuidados intensivos, que foram abertos, né? Assim, disponibilizar respiradores em um leito e com pouca tecnologia, pouco instrumental a mais, não é um leito de UTI. Então, muitos desses leitos que foram abertos foram pela necessidade imediata e de se oferecer o mínimo necessário para a manutenção da vida desses pacientes, né? Mas leitos de UTI são dessas UTIs, que ainda precisam melhorar. Nós precisamos não só manter o leito, mas também qualificar esses leitos, porque a assistência de UTI é uma garantia, mas ela passa a ser uma garantia parcial se você não tem todo o contexto ao redor daquele leito, que é ter laboratórios, ter exames complementares, ter uma equipe realmente bem treinada e preparada para fazer uma boa assistência. Então, além da manutenção dos leitos, a nossa preocupação é com a qualificação, de que realmente essas UTIs funcionem da melhor maneira possível, né? Então, assim, muitos leitos que estão sendo fechados, na realidade, eles não entraram na ação, acredito que porque não são leitos de UTI. Nós não tivemos conhecimento de que foram criados leitos verdadeiramente de UTI, além desses que estão tutelados pela ação. Doutor Marcos, o senhor falou que é necessária uma distribuição igualitária aqui no estado desses leitos em relação à deficiência de leitos por região. Qual é a região mais deficitária? E só complementando a pergunta de O'Hara, no estado, qual é o déficit de leitos? Nós temos aí, como a gente falou no começo, 0,96 leitos por cada 10 mil habitantes. E é necessário estar entre 1 e 3 leitos para cada 10 mil habitantes, né? Se nós considerarmos que a necessidade entre 1 e 3 está na dependência de uma série de fatores, né? A pandemia, logicamente, ampliou mais ainda a necessidade de leitos. Mas no dia a dia nós temos aí uma série de fatores que influenciam também a necessidade de leitos, como a violência urbana, o não controle das doenças, dos fatores de risco na assistência primária, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, que são os fatores que vão levar o paciente a necessitar do leito de UTI no futuro. Também o controle dessas nossas epidemias sazonais, né, que esses surtos de outras doenças virais, que também muitos pacientes precisam desse cuidado crítico, né? Então, se nós calcularmos isso, nós estamos aí a 0,96, nós teríamos que pelo menos duplicar, para chegar aí a 2 leitos para cada 10 mil habitantes, para poder ter uma assistência satisfatória, uma disponibilidade de leitos satisfatória, né? A distribuição, ela está na dependência muito mais da proporção. Tem que ser uma distribuição de leitos em todo o estado, mas proporcional ao número de habitantes, né? E nós tínhamos uma dificuldade enorme, porque na região do Seridó, na região do Alto Oeste, antes de abrir esses novos leitos em 2018, nós tínhamos uma dificuldade enorme porque não tinha uma UTI. Nós tínhamos arcabouços de UTIs com 2, 3 leitos assim improvisados, né? E me lembro que antes da abertura desses leitos não havia nenhum desfibrilador em toda a região do Seridó e na região do Alto Oeste. Então isso era uma situação extremamente preocupante, e agora avançamos com esses novos leitos. E há essa necessidade de que essa distribuição seja proporcional à população, né? E que porque o paciente crítico, muitas vezes, ele não permite transportes longos, sair de uma cidade do Alto Oeste para Mossoró ou para Natal. Isso pode também levar a um mau resultado, um mau prognóstico para aquele paciente. O paciente crítico, ele não permite esses grandes deslocamentos. Então, a necessidade de ter o leito próximo. É isso que também é um fato importantíssimo. Não só ampliar leitos, mas também distribuí-los de forma, digamos, de acordo com a demanda. Pois é, doutor Marcos, em relação a essa ampliação e distribuição de leitos e também investimentos na área da saúde, qual é a avaliação que o Conselho faz da atuação da Secretaria Estadual de Saúde, dessa gestão do governo do Estado?
Olha, assim, eu não tenho como fazer uma avaliação. Na realidade, o que nós temos é um problema aí de dificuldades enfrentadas na saúde pública, que é um problema crônico. A gente não vai conseguir resolver de uma forma rápida, né? São dificuldades que a gente precisa, o poder público precisa criar políticas públicas e projetos, planejar melhor para o futuro, para poder atingir os objetivos. O Conselho de Medicina entrou com essa ação exatamente porque os médicos do Estado estavam sofrendo essa angústia de ter que, por exemplo, fazer a escolha de Sofia, né? Não apenas no interior do Estado, mas aqui no principal hospital, o Alfredo Gugel, ocorria e ainda ocorre, às vezes, a necessidade do médico escolher entre um paciente e outro quando se disponibiliza um leito de UTI. Então, houve essa necessidade do Conselho entrar com essa ação civil pública, e é essa a nossa missão. O poder público ele precisa primeiro investir mais, ou seja, há um déficit há um subfinanciamento da saúde como um todo, não há um planejamento que se cumpra de uma forma adequada, né? Não há uma gestão adequada, isso eu diria que é um problema crônico, e logicamente acaba sofrendo a saúde pública, e há uma necessidade de haver um planejamento, há um maior financiamento para que a gente consiga atingir esse objetivo. Ou seja, não se pode faltar leitos de UTI, assim como também não se pode faltar condições para se fazer uma boa medicina lá na assistência primária. Né? Exatamente, falando aí em condições, lá no início da pandemia esse ano, os médicos cobravam muito, não só médicos como os demais profissionais, mas médicos cobravam muito equipamentos, né? Equipamentos básicos para a proteção deles. Essa situação foi resolvida? Como é que está essa situação aqui no Estado? No começo nós tivemos o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais criaram uma plataforma de denúncias. Nós tivemos muitas denúncias, né, e a cada denúncia foi apurada, foi encaminhado ofícios, e algumas nós tivemos inclusive que ajuizar ações para que o gestor providenciasse esses equipamentos. Houve uma dificuldade, houve uma maior demanda num determinado momento da pandemia, e atualmente com essa redução no número de casos, uma redução de internações, essas denúncias reduziram, né? Então, os equipamentos, realmente houve uma dificuldade, os médicos enfrentaram essa dificuldade de falta de equipamentos, não só de condições de trabalho, como superlotação em algum momento da pandemia, mas principalmente nas unidades de pronto atendimento, por não haver leitos de UTI disponíveis. Houve um momento da pandemia onde ocorreu a superlotação. Isso é uma situação de extremo estresse, né, para a equipe. E quando você não tem, por exemplo, a proteção dos equipamentos de proteção individual de forma adequada, isso aumenta muito mais a angústia. E o Conselho tentou atuar no sentido não só na área administrativa, mas também, em alguns casos, teve que ajuizar a ação para que ocorresse esse abastecimento dos equipamentos de proteção. Doutor Marcos Lima, só para a gente encerrar aqui, na sua opinião, o senhor já falou aí que os números estão reduzindo aqui no estado, realmente é uma realidade que a gente acompanha, mas na sua opinião a situação pode-se dizer que está controlada? Nós estamos num momento de controle. É importante a gente deixar bem claro que estamos diante de uma doença nova, que não há um conhecimento, não há nenhum expert sobre essa doença. É uma doença que tem, não apenas do ponto de vista individual, da forma como ela acomete cada paciente, tem várias formas de apresentação também, e repercussões diferentes em cada indivíduo, mas também do ponto de vista epidemiológico ainda temos que aprender com ela. Então, nós sabemos que houve uma redução, esperamos que essa redução seja definitiva. A cada dia percebemos nas informações da autoridade sanitária de que realmente está havendo uma redução, há uma disponibilidade cada dia maior de leitos de UTI, há uma redução na necessidade de internações, e isso, logicamente, nos deixa muito felizes, mas sempre apreensivos e na expectativa de que isso seja definitivo, mas temos que manter aí em alerta ainda em relação a essa situação, mas com uma certa tranquilidade, né? A princípio, a nossa expectativa é que nós não tenhamos aí uma segunda onda, principalmente da forma como aconteceu a primeira. Em nenhum lugar do mundo até o momento aconteceram duas ondas catastróficas, né? As duas ondas que tiveram a repercussão a segunda igual à primeira. Então, a nossa expectativa é que o nosso pior momento já tenha passado.
que essa expectativa se concretize, doutor Marcos Lima. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal 96. Eu que agradeço em nome do Conselho de Medicina. Muito obrigado a todos e bom trabalho. É isso aí. O Jornal 96 fica por aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigada a todos que participaram. Jorge O'Hara, o Marcos, o Edmo, Luciano Kleber, Clebinho, todos aí que participam também nos bastidores. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Vocês ficam agora com o Padre Francisco Fernandes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.